Logo TRE, composto pelo círculo celeste, com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Informações descritas no canto inferior da tela, barra azul. 65ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE do Amapá, de 25 de setembro de 2023. Imagem ampla do plenário, assentos pretos do lado direito e esquerdo vazios, ao meio corredor sem movimentação, desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo e aos lados, parede amadeirada do tribunal, atrás da tribuna principal 2 bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e 2 telões, também ao lado direito e ao lado esquerdo. Recording in progress. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesta
tarde ensolarada aqui em Macapá, no dia 25 de setembro, Na tela, da o nossa sessão desembargador João Lages. judicial do Ele é Tribunal um homem de Regional pele Eleitoral, clara, Tribunal da cabelos pretos, Democracia usa e da óculos, veste uma Cidadania. camisa Sejam todos branca muito bem-vindos e toga. e sintam-se acolhidos nesta Casa Democrática de Justiça. Ele Eu saúdo participa o nosso da sessão decano, presencialmente e está queridíssimo sentado em frente ao seu desembargador Gilberto notebook. Pinheiro, que hoje atuará em 2 processos conosco. Desembargador, é uma honra tê-lo, Vossa Excelência. Sinta-se sentado nessa cadeira, que Vossa Excelência é nosso eterno presidente, dileto realmente presidente. Saúdo também o doutor Orlando Vasconcelos, que está aqui, é juiz substituto, e hoje também terá uma pauta conosco, juntamente com o doutor Juscelio, que presencialmente terá processos para julgar, e os demais, doutor Anselmo, doutor Paulo Madeira, grande abraço daqui, a Paola também por aqui, doutor Milton, nosso representante do Ministério Público Eleitoral. Nós vamos às prioridades do desembargador Gilberto. Chamo o julgamento, o processo 4 da pauta, é o embargo de declaração na prestação de contas número 060-1385 de 2022. A origem é Macapá, o relator é o juiz Orlando Vasconcelos, o embargante é o Ministério Público Eleitoral, a embargada é Márcia Regina Souza Gomes. Ilustre relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, ilustres Imagem pares, ampla do plenário. do Regional Eleitoral, a todos que nos assistem. Aqui nós temos Na embargo de tela, o declaração juiz posto pelo Orlando Ministério Público Vasconcelos. Eleitoral, Ele é um em homem de face do pele acordo clara, 8015 cabelos de pretos, usa 2023, óculos, julgou veste uma aprovadas camisa com ressalvas branca, gravata as preta contas e de toga Márcia preta. Regina Souza Ele Gomes, participa da sessão candidata a deputado presencialmente e federal está nas sentado em eleições de frente ao seu 2022. notebook. Alega o embargante em síntese que o acordo embargado foi omisso ao não esclarecer as razões pelas quais deixou de aplicar o entendimento do TSE, que afasta a tese de que a prestação de contas se limitaria à mera análise da escrituração contábil. Aponta ainda a omissão na decisão por não ter enfrentado o artigo 35, parágrafo 12, do artigo 60 e artigo 60, ambos da Resolução 23607 de 2019, afirmando que a ausência de relatório das atividades executadas pelos contratados impede que seja examinada a despesa relativa à contratação de pessoal e serviços de militância e mobilização de rua. Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão e a contradição pré-questionando-os. A embargada apresentou contrarrazões aos embargos, no ID referenciado no relatório. Este é o que importa relatar, senhor presidente. Vossa Excelência pode prosseguir, doutor Orlando, que é embargo de declaração, não há sustentação oral, tá? Perfeitamente. Uso opostos tempestivamente e por parte legítima e interessada, conheço dos presentes embargos. Está conhecido, Vossa Excelência pode prosseguir. Presidente, é porque na questão de conhecimento, Imagem todo mundo ampla sabe, do eu tenho plenário com foco um no entendimento desembargador João diferente. Lages. E por causa Imagem ampla dessa do peculiaridade, eu peço a vênia dos colegas para pedir vista novamente, pedir vista desses embargos Imagem também, desses ampla do embargos, para eu plenário poder com fundamentar foco no juiz Juscelio Neto de forma e escrita, juiz Orlando fica- Vasconcelos. Claro que eu vou conceder vista Imagem para ampla do mas plenário. o senhor já percebeu que quando ocorre um pedido de vista num embargo de declaração como esse, em que está conhecido, é uma coisa que não demanda uma análise muito aprofundada, do processo, isso dá um impacto enorme nossas taxas de congestionamento. O senhor sabe que nós estamos perseguindo aí o prêmio de qualidade, e nós temos até o final desse mês agora para fechar essas ações, que nem, na verdade, Na tela, que o nem deveriam desembargador estar João tão Lages. impactantes, porque houveram muitos recursos de embargo do Ministério Público Eleitoral. Então, Quando é a próxima claro sessão, que eu João? vou dar para você, mas eu já peço uma coisa para Vossa Excelência, se Quando é a possível. próxima sessão? nas É amanhã, próximas, é amanhã. Hein? É nas amanhã, próximas sessões, Imagem ampla presidente, do plenário. eu vou buscar fazer a fundamentação escrita antes Isso, do início era da isso que eu ia sessão. pedir, era isso que eu ia porque pedir. eu preciso de fazer a fundamentação escrita, porque se eu fizer oral aqui não vai ficar tão completa Perfeito. quanto eu penso que é adequado para o caso. Então, E por isso que eu peço vista em relação à à Vossa Excelência admissibilidade. que traga já na próxima, porque toda que o senhor participar, traga, porque essa questão de conhecimento a gente já Na define. tela, o desembargador Quando João é que Lages. tem? É Amanhã e depois? a próxima. E a outra? Imagine como é que vai ser amanhã, eu já tenho Me que lembro. convocar de novo o desembargador Gilberto. Quando dá é a um próxima? transtorno, Depois dá- de amanhã, Imagem quando é ampla a do Mas outra? fora isso, realmente é a pauta, outra? tá? Nós estamos
com prazo até o final desse mês para julgar isso. Então, um conhecimento, né, uma vista em conhecimento Na em tela, embargo, o desembargador João com Lages. todos os eu acho que o juiz tem esse Mas direito. até quinta-feira, até lá dá, não dá? Ó. Tá, eu vou... É porque eu também tenho meus compromissos com a Justiça Federal. Eu vou ver se eu consigo fazer essa análise, essa fundamentação amanhã, na parte da manhã, mas eu informo a assessoria para poder inserir na pauta de manhã ou não. Até quinta temos sessão. Sim. Quarta-feira. Eu entendo essa tua posição, Juscelio, porque eu fiquei... É uma posição que a gente debate ela desde 3 anos atrás, a gente vive debatendo, eu sempre só voto vencido quando eu entrei nela. aqui, eu tinha essa posição, aí lá no TJ me convenceram. Para eu não ficar mudando toda hora, eu era vencido aqui e vencido no tribunal. Eu digo, bom, eu não vou mais questionar, já chega. Aí eu também entendo, porque não há omissão, não há nada, onde é que está? Eu entendo Aquela questão. Todo mundo fala, né, que nosso sistema processual é rico em recursos e permite que a parte recorra infinitamente. Eu entendo diferente, eu entendo que nosso sistema processual ele é enxuto, basta nós aplicarmos ele com os rigores que ele exige. E aí impede-se que a parte exerça o direito de recurso de forma abusiva. E por isso que eu entendo que nessas questões de embargos, nós temos que fazer essa análise para evitar essa abusividade da utilização de embargos. Porque, para mim, não é a mera legitimidade e tempestividade que são requisitos para o conhecimento. Para mim, tem a adequação como pressuposto recursal intrínseco dos embargos, por ser um recurso de fundamentação vinculada. E aí, por isso que, nessa questão, como alegou-se 2 omissões aqui, que, ao meu ver, não são omissões internas ao julgado, aparentemente são né? Questões externas ao julgado, no meu entender não haveria. Imagem ampla mas do como plenário. eu prefiro fazer uma fundamentação melhor, mais bem feita, do que lançar o voto apenas oralmente, por isso que eu peço vista desse processo e me empenharei para trazê-lo até a sessão do final até quinta-feira, né, que tem sessão essa semana. Pois bem, então eu indago. Deixa eu continuar, Milen, vamos continuar, senão a gente não termina. Os demais eu anunciei, os demais foram pelo conhecimento. Mantém conhecimento ou aguardam? Eu mantenho conhecimento. Eu mantenho conhecimento, antecipo, mantendo conhecimento. Perfeito, então fica a certidão, né? Após o Tribunal Regional Eleitoral, após o voto do relator, conhecendo dos embargos... Na tela, o desembargador João Lages. No que foi acompanhado pelos demais membros, pediu vista o juiz Juscelio Neto. Ok. Vamos chamar, então, em julgamento o item 5 da pauta, embargo de declaração na prestação de contas 060-1187 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, embargante o Ministério Público Eleitoral, embargado Madison Milor Lima Rodrigues. Ilustre relatora, com imagem a ampla do plenário. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, na tela, ilustres juíza pares, Paola Santos. doutor procurador regional Ela é uma mulher eleitoral. de pele clara, cabelos claros, Item usa 3, toga, né, participa da sessão presencialmente Sim. e está sentada em frente ao seu notebook. Vamos dar prioridade aqui para os processos do desembargador Gilberto. Imagem ampla do plenário. Cuide dos seus autos de embargos de declaração opostos pelo Na Ministério tela, Público juíza Eleitoral, Paola Santos. em face do Acórdão TRE Amapá 7890, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Madison Milor Lima Rodrigues. Peço dispensa da leitura da ementa. O órgão ministerial ele afirmou que não houve aplicação da teoria dos precedentes, porquanto a decisão desse juízo não se coaduna com o entendimento firmado em precedente do Tribunal Superior. Argumentou que o órgão não esclareceu as razões pelas quais deixou de aplicar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que afasta taxativamente a tese de que a prestação de contas se limitaria à mera análise de escrituração contábil, não se prestando a aferir a adequação das contas aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República, e que eventual indício de irregularidade deveria ser apurado em procedimento autônomo. Afirmou que houve equívoco no registro de despesas com pessoal, militância e mobilização de rua, aos quais constaram na rúbrica serviços prestados por terceiros, e que os contratos apresentados possuem descrição genérica e nenhuma comprovação da efetiva execução dos serviços,
de modo que a decisão seria omissa e não teria enfrentado os artigos 35, parágrafo 12, 44, parágrafo 1º e 60 da resolução do TSE 23.607. Aduziu a existência de omissão no que se refere à suposta falha com locação de veículos pelo valor de R$ 66 mil, que violaria os princípios da economicidade, eficiência e transparência em relação à ausência de informação na prestação de despesas com contratação de motoristas. Pontuou ainda que não foram enfrentadas as disposições constantes no artigo 60 e 44, ambos da resolução, com relação a gastos com serviços advocatícios e contábeis, e ressaltou a inexistência aos autos documentos que demonstrassem quais as atividades executadas capazes de justificar o preço elevado. No que tange a despesa com publicidade por materiais impressos, asseverou que a decisão embargada entendeu ser o bastante a juntada de notas fiscais para a comprovação da despesa, de modo que não se debruçou sobre os precedentes do TSE acerca da necessidade de observação dos princípios constitucionais. Nem houve o enfrentamento ao artigo 60 e 44 da norma de regência. Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos. O embargado, embora intimado, não apresentou contrarrazões. É o relatório. Relatório, Vossa Excelência pode prosseguir, doutora Paula. Presentes, então, os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Está conhecido, pode prosseguir. Bom, no mérito, Excelências, sobre os argumentos que já foram aqui esposados nos embargos de declaração, em julgamentos anteriores, e sobre os mesmos fundamentos, verifica-se o enfrentamento de todos os pontos que foram aventados pelo órgão ministerial, de modo que não existe qualquer vício a ser sanado por esta via. O que se vislumbra aqui é o descontentamento com as teses firmadas por esta Corte. Reitero, deve ser objeto de questionamento por vias próprias. Então, por essa razão, eu não acolho os embargos e mantenho integralmente o acórdão recorrido como voto. Imagem ampla do plenário. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Gilberto Pinheiro. Senhor presidente, essa questão também, do mesmo modo que a eminente relatora, eu estou rejeitando, porque o que se observa Na tela, é uma o questão desembargador de Gilberto Pinheiro. tese, discordância de tese, mas o Tribunal Regional Eleitoral, ele especificamente, ele observou e aprovou com ressalva, né? Aprovou com ressalva, não foi? Foi. A prestação de origem? Sim. A prestação de contas? Foi sim, não foi? Imagem ampla do plenário. Aprovação com ressalvas. Com ressalvas. Com ressalvas. Diante disso, eu rejeito. Acompanho a relatora. Ok. Como voto o juiz Anselmo Gonçalves? Acompanho o relator. Juiz Paulo Madeira. Na tela, o juiz Anselmo Gonçalves. Na tela, o juiz Paulo Madeira. Ele é um homem de pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos, barba cerrada, veste uma camisa branca, gravata bordô, terno preto. Ele participa da sessão de forma híbrida. Algumas vezes eu acompanho na íntegra. Perfeito, eu também acompanho e anuncio o resultado. Imagem ampla do plenário. Na tela, o desembargador João Lages. Nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. Senador Não tem mais Gilberto, nada, né? Vossa Excelência quiser ficar, será Não, uma muito honra. obrigado, agradeço aí. E muito obrigado. Imagem ampla até do a próxima plenário. sessão, então. Até a próxima, muito obrigado. então. Amanhã tem E sessão amanhã, lá no TJ. amanhã temos lá no TJ. Obrigado. Amanhã conversamos lá. Vamos chamar agora prioridade Na para os tela, processos o do Dr. desembargador Juscelio, João o Lages. item 1 da pauta, a prestação de contas número 060-1332 de 2022, origem a Macapá. Mas deixa o Carmo vir, né? Está aqui o Carmo já. Estou fazendo só um pregão, tá, desembargador Carmo? A origem é Macapá, o relator é o juiz Carmo Antônio. Na última sessão do dia 17 de julho de 2023, o TRE, após o voto do juiz Carmo Antônio, que é o relator, aprovando com ressalvas a prestação de contas de Aline Paranhos Varanil Gurgel, referente às eleições de 2022, pediu vista o juiz Juscelio Neto. Aguardam os juízes Paulo Madeira, Tina Souza, Orlando Vasconcelos e Rivaldo Valente. Ilustre juiz Juscelio Neto, com a palavra. Obrigado, presidente. Esse processo eu havia pedido Na vista, tela, o juiz porque eu tinha Juscelio uma compreensão Neto. equivocada da matéria. Na verdade, não equivocada, mas desatualizada.
relacionada à vedação de utilização de recursos do fundo partidário, fundo partidário, para pagamento de honorários advocatícios que não fossem de consultoria jurídica, ou seja, do contencioso judicial. Esse entendimento ele vigorou da eleição, como já antecipei em votos anteriores, de 2014 a 2018. No entanto, na eleição presente, dessa prestação de contas, já houve a superação desse entendimento em razão de uma alteração legislativa sofrida em 2019. O voto que eu apresentei escrito por Vossas Excelências traz a nota fiscal e o contrato, que demonstra a regularidade do gasto com o serviço de advocacia e, resumidamente, as razões de decidir são exatamente essas que eu estou expondo para Vossas Excelências, a alteração da Lei 13.877 de 2019, que permitiu ser considerado como gasto eleitoral os gastos decorrentes de contencioso jurisdicional que devem ser também declarados na prestação de contas. Por isso, peço escusas, né, ao advogado, uma vez que eu fiz até uma fundamentação afirmando que esse gasto poderia ter sido ilícito, que eu precisaria, e por isso pedi vista para verificar a licitude do gasto, mas, de fato, à época eu estava desatualizado. Todos nós sabemos, né, a dinamicidade que é o direito eleitoral, e é até difícil a gente se inteirar, né, das alterações jurisprudenciais e legislativas que sempre ocorrem de pleito para pleito, né? E aí, o doutor Rivaldo, sempre muito bem atualizado, né, é uma referência, porque está sempre estudando, né? E aí, então, peço escusas e acompanho integralmente o relator, presidente. Com voto, o juiz Paulo Madeira. Imagem ampla do plenário. Estava desligado meu áudio, desculpa. Na tela, o juiz Paulo Madeira. Perfeito. O juiz Orlando Vasconcelos. Imagem ampla do presidente, plenário. acompanho integralmente o relator. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Perfeito. Então, o TRE da Amapá... Na tela, o desembargador João Lages. Vista do juiz Juscelio Neto, acompanhando o relator. Votaram os juízes Paulo Madeira, Orlando Vasconcelos e Rivaldo Valente, no mesmo sentido, e o processo será encaminhado, aguardará o retorno da juíza Tina Souza, que a Tina hoje está ausente justificativamente. Ela está... Mas tem fórum completo. Nem a prestação de contas. Embargo. Imagem ampla do plenário. A prestação de conta não precisa? Prestação de conta com 5, não precisa de fórum com... A prestação de conta não, né? Perfeito. Então, anuncio o resultado. Tribunal Na Regional tela, Eleitoral o desembargador do Amapá, João unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas de Aline Gurgel, referente às eleições de 2022, tudo nos termos do voto do ilustre relator. Peço autorização para me retirar. Toda doutor Gisele, se quiser ficar Imagem ampla do plenário. Mas eu agradeço. Obrigado, presidente. Tá Até mais, colegas. Até mais. Vamos ao Na item tela, 2, o desembargador então, da pauta. João Lages. É a prestação de contas eleitoral número 0600-996 de 2022, origem Macapá, relatora a juíza Paola Santos, interessada é José Luiz Mercúrio, ilustre relatora, com a palavra para a relatória. Imagem ampla do plenário. Cuida os autos de prestação de contas de José Luiz Mercúrio. Na tela, concorreu ao juíza cargo de Paola Santos. deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eleições 2022. Após a regular instrução, o NACEP emitiu um parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas em razão da entrega intempestiva das contas finais, omissão de gastos na parcial, divergência nos nomes de fornecedores, não corrigida por retificadora, e ausência de comprovação por documento fiscal de despesa realizada com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 2.000. O Ministério Público Eleitoral destacou que houve 10 contratações com serviço de coordenadoria de campanha e de militância, com valores discrepantes entre si e com descrição genérica e sucinta das atividades exercidas pelos contratados, o que impossibilita a efetiva averiguação do serviço prestado. Asseverou que a contratação de serviços advocatícios
pelo valor de R$ 75 mil é irregular e desproporcional, na medida que corresponde à atuação de uma única prestação de contas e um processo de registro de candidatura. Destacou ainda inconsistência na informação acerca do montante pago, pois consta no contrato de prestação de serviços advocatícios o valor de R$ 50 mil. No entanto, vê-se que o candidato realizou o pagamento adicional de R$ 25 mil. Argumentou que o prestador de contas efetuou despesa no valor de R$ 158 mil, com publicidade por jornais e revistas, e de R$ 69.110 com publicidade por materiais impressos, e que, para a comprovação dos gastos, foram apresentadas somente notas fiscais, o que não é suficiente para a efetiva verificação dos serviços contratados. Pontuou que o candidato registrou a locação de veículos no total de R$ 106 mil, contudo, somente em 2 dos contratos relativos a aluguel de ônibus houve a indicação de contratação de motorista, o que deveria ter sido feito de maneira individualizada. Demais disso, restou pendente a declaração de gastos com combustível para alguns dos veículos locados, visto que a nota fiscal do combustível traz como informação complementar somente algumas placas, restando pendente a declaração de gastos com combustível para os demais carros alugados. Ao final, opinou pela desaprovação das contas e determinação de restituição de R$ 474.610 ao Tesouro Nacional. É o relatório. É um relatório, vamos ouvir o parecer do Imagem ministro ampla do Milton, plenário. do Ministério Público Eleitoral. Obrigado, excelentíssimo senhor Na presidente. tela, o representante do Ministério Excelentíssima Público, senhora Dr. relatora, Milton excelentíssimos Santos. senhores Ele é um homem de pele jogadores. clara, cabelo preto, Bom, barba cerrada, usa o óculos, Ministério Público veste uma Eleitoral camisa sempre vem branca, defendendo gravata que nas cinza, toga prestações de preta. Ele contas de participa da campanha, sessão quando o candidato presencialmente e maneja está sentado em frente ao recursos seu públicos, notebook. deve, na análise desses processos, incidir os princípios constitucionais de direito administrativo, tais como legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. Digo isso porque é esse norte da análise do MPE a respeito das despesas do referido candidato. Bom, o MPE basicamente detectou, em seu parecer, algumas irregularidades na visão ministerial, que seria a discrepância injustificável entre serviços iguais de prestação de serviços de contratação pessoal, dito coordenadores de campanhas, em que contratos com as mesmas cláusulas, basicamente, contratação para o mesmo período, tem uma variação injustificável de preços, enquanto um dito coordenador ganha 5 mil, o outro ganha 20 mil, que não parece ser razoável e não há justificativa do prestador de contas a respeito dessa contratação. Outro ponto levantado pelo Ministério Público, em sua análise, é a falta de justificativa para o gasto de R$ 75 mil em relação ao serviço de serviços advocatícios. Ocorre que o prestador só juntou, nesse caso, nota fiscal e um contrato com descrição genérica a respeito de tal serviço, e que, na visão do parquet, em razão do vultoso montante despedido de recurso público, deveria ter sido juntado pelo menos mais elementos que comprovassem a efetividade, a economicidade e a proporcionalidade de tal pagamento efetuado pelo prestador de contas. Demais também, em relação a despesas com jornais e revistas, o prestador juntou apenas notas fiscais para comprovar a efetivação desse serviço e, na visão do MP, em razão do grande gasto, deveria haver mais elementos, conforme orienta o próprio Manual de Prestação de Contas do TSE. E também a mesma problemática se verifica em relação ao serviço de impulsionamento de mídia social contratado pelo candidato, o qual resta comprovado tão somente pela juntada de documento fiscal. Ademais, o MP aponta também como um gasto irregular a locação de 2 veículos, 2 ônibus, em que a contratação dos motoristas não foi realizada, ou pelo menos efetuada de maneira individualizada. Ela consta apenas na menção da própria nota fiscal desses 2 veículos. Outro sim, há 18 veículos, que não há indicação, esclarecimento na prestação de contas de quem foram esses motoristas, sequer consta no corpo da própria nota fiscal de tais veículos se a contratação se deu junto com motoristas. Por fim,
o candidato ele fez a vinculação da despesa de combustível para esses veículos, discriminando na própria nota fiscal do combustível quais veículos seriam abastecidos. E o MPE detectou que nem todos os veículos contratados estão discriminados nessa nota fiscal do combustível. Então, ao princípio, aparenta que foram contratados combustível, que não foram declarados nessa prestação de conta para abastecer os veículos que não estão abarcados na nota fiscal juntada pelo prestador. Com tal situação, o MPE se manifesta-se pela desaprovação da presente prestação de contas e pugna pelo recolhimento ao erário do valor de R$ 474.610. É a manifestação, Excelência. Obrigado, Tonilton. Devolvo a palavra Imagem para a do relatora plenário. para voto. Na tela, juíza Paola Santos. Conforme foi relatado, foram apontadas algumas falhas, né, e essas falhas elas são de conhecimento dessa corte, que já possui entendimento sobre cada uma delas e já se manifestou em diversas oportunidades, mas eu vou fazer aqui o destaque em cada uma, com brevidade. A primeira delas trata da intempestividade, da omissão de gasto na prestação de conta parcial e a divergência dos nomes de fornecedores que não foi corrigida em retificadora. Então, a entrega intempestiva das contas e a ausência de indicação de gastos em parcial são falhas que elas não comprometem a regularidade das contas. Portanto, elas não prejudicam a análise da movimentação financeira. Elas ensejam tão somente anotações com ressalvas. E eu trago aqui votos de relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, dois votos de relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, que coadumam justamente com esse entendimento. No mesmo sentido, deve ser entendida aqui que a ausência de correção do nome dos fornecedores, por meio de prestação de conta retificadora, ela também não tem uma gravidade, porque a inconsistência ela não representou aqui nenhum obstáculo para que houvesse a verificação inequívoca do prestador de serviço. Então, houve a identificação do fornecedor, a contento, e foi garantida a fiscalização com regularidade. Com relação à ausência de comprovação de serviços de militância e de publicidade por jornais e revistas e por material impresso, o que se destaca aqui é que foram juntados todos os documentos fiscais e os respectivos instrumentos contratuais que foram firmados com os militantes, então, contendo a descrição específica do serviço contratado, forma de desenvolvimento das atividades e os comprovantes e recibos de pagamento. Além disso, o entendimento justamente dessa corte, baseado no artigo 60, é que, além do documento fiscal, é possível, então, regular as despesas através de outros meios. Então, quanto à discrepância de valores pagos aos militantes, deve-se observar que a quantia a ser paga, ela também trata de uma discricionariedade do candidato, à exceção, claro, daqueles aos quais a legislação ela prevê limitações. Quanto aos serviços advocatícios, inexiste uma previsão legal de limitação para essa espécie de despesa, e o entendimento é que o debate sobre esse montante dispendido pelos candidatos, com advogados, com contadores, ele é incabível em sede de prestação de contas. Relativamente à inconsistência que foi apontada acerca do montante que foi pago, verifica-se de fato que o contrato que foi acostado aos autos consta um valor de 50 mil, contudo, o candidato aqui ele apresentou, além de nota fiscal do mencionado valor, outro documento fiscal emitido para a mesma representante com a descrição aditivo de contrato de prestação de serviços jurídicos, no valor de R$ 25 mil, o que indica que houve tão somente uma renegociação do valor anteriormente acordado, sem atualização do contrato celebrado ou apresentação de um novo instrumento contratual. Então, dessa feita, eu entendo que a falha ela não se reveste de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, mas tão somente a anotação de ressalva. E, por fim, a ausência de indicação de motorista nos contratos de locação de veículo. É necessário, novamente, deixar claro aqui que a norma de regência ela não prevê nenhuma obrigação nesse sentido, e no tocante à suposta pendência de declaração de gasto com combustível para os demais carros alugados, observa-se que nos autos constam documentos fiscais e
e comprovantes de pagamento de aquisição de combustível, e quanto aos demais, consta expressamente que o contrato de locação incluía a aquisição de combustível. Então, desse modo, o gasto restou devidamente comprovado. Então, ante o exposto, eu acolho integralmente o parecer do NACEP e voto pela aprovação com ressalva das contas de José Luiz Mercúrio e determino o recolhimento do valor de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional, referente à despesa que foi realizada com recursos do fundo de campanha e que não foram regularmente comprovados. É como voto. Como vota juiz Rivaldo Valente? Imagem ampla do plenário. Acompanho, senhor presidente. Juiz Carmo Antônio? Também acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho. Na tela, o Paulo juiz Madeira. Anselmo Gonçalves. Foi na íntegra, Imagem presidente. ampla do Eu plenário. também acompanho. Na e tela, anuncio o Tribunal Regional desembargador Eleitoral do João Amapá, Lages. unanimidade, aprovou com ressalvas as contas de José Luiz Mercúrio, referente às eleições de 2022, nos termos do voto da ilustre relatora. Vamos finalmente ao item, o último da pauta, o item 3, é o embargo de declaração na prestação de contas número 0601089 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, embargante o Ministério Público Eleitoral, embargada Fátima Lúcia Pelaz. Ilustre relatora, com a palavra. Cuido dos autos de Na embargo de tela, declaração juíza Paola opostos Santos. pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo no TRE 7836, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Fátima Lúcia Pelaz. Peço vênia para dispensa da leitura do voto. O órgão ministerial ele afirmou, então, que não houve, né, aplicação da teoria dos precedentes. Os mesmos fundamentos dos embargos de declaração que foram julgados anteriormente, né, e ele pontuou também que não foram enfrentadas disposições constantes no artigo 60, no artigo 44 da resolução, no tangente a gastos com serviços advocatícios e contábeis, e ressaltou também a inexistência dos autos de documentos que demonstrassem quais foram as atividades executadas capazes de justificar o preço elevado. Ele afirmou que, em relação aos serviços também prestados por terceiros e despesa com pesquisas ou testes eleitorais, a descrição dessas atividades feitas em cada semana ela é genérica e que não existe comprovação da efetiva execução dos serviços, de modo que a decisão ela seria omissa e não teria enfrentado os artigos 35, 44 e 60 da resolução do TSE. E no que tange à despesa com eventos de promoção da candidatura, ele aduziu que o valor de R$ 400 mil é elevadíssimo para ser gasto em um único evento e que o fato de o lançamento da campanha ter ocorrido em uma casa de eventos e agregar alguns equipamentos de sonorização, iluminação e decoração não demonstra ou justifica o valor. Asseverou que o acordo deixou de analisar o caso à luz dos precedentes do TSE e da legislação eleitoral. Ao final, pediu conhecimento e acolhimento dos embargos. Em contra-razões, a embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório. Imagem ampla do plenário. O relatório, Vossa Excelência pode prosseguir, que se trata de embargos, né? Os aclaratórios foram Na postos tela, tempestivamente, juíza então, Paola presentes os Santos. pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. E Todos no têm mérito, isso. não há de se falar em não aplicação da teoria dos precedentes. Na verdade, volto a dizer que resta demonstrado aqui o descontentamento do embargante quanto às teses que foram firmadas por essa Corte de Justiça. Todos os argumentos esposados pelo órgão ministerial e analisados e fundamentados na decisão embargada não contrariam a norma de regência, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via. Portanto, cabe reiterar que toda a documentação já exposta acerca da ausência de caráter vinculante dos precedentes enumerados pelo parquê, assim como da devida apresentação pela candidata de documentos fiscais e outros idôneos hábeis a comprovar a regularidade da despesa, na medida em que não existe qualquer outro indício ou elemento de prova trazido pelo órgão ministerial que indique o contrário disso, eu decido por não acolher os embargos e manter integralmente o acórdão recorrida, como voto. Como vota juiz Orlando Vasconcelos? Imagem ampla do plenário. Acompanhe, senhor presidente, na íntegra. Juiz Carmo Antônio? Também acompanho. Juiz Paulo Madeira? Acompanho na íntegra, presidente. Na tela, juiz Paulo Madeira. Na tela, desembargador João A Lages. unanimidade conheceu e rejeitou os embargos nos votos proferidos pela ilustre relatora. Não é isso? Perfeito. Então, ilustres pares, nós chegamos ao fim da nossa sessão
E amanhã temos a sessão às 16 horas. Amanhã nós faremos um balanço, começaremos com uma sessão administrativa. Eu vou fazer o possível para trazer já essa proposição regimental, tá certo? Tem uma outra proposição do Ministério Público regimental também. Quero ver se eu encaminho ainda hoje, ou então mais tardar amanhã de manhã para todos tomarem conhecimento. Uma é o Ministério Público Eleitoral, o doutor Pablo, que fez, antes de sair, ele fez uma proposição de acréscimo, não lembro direito, mas é coisa que nós, já, na verdade, já estamos fazendo. E a outra é essa questão da composição originária dos embargos, tá bom? E teremos também amanhã a oportunidade de apresentar os números da nossa sessão itinerante que fizemos em Tartarugalzinho, tá bom? O prefeito Bruno Mineiro vai estar aqui conosco, ele já confirmou presença. Então, os números, tanto do eleitoral quanto das entidades que estavam parceiras, né, nesta empreitada lá no Aporema, os números realmente foram bastante expressivos em relação à comunidade, né, daquela localidade ali do Tartarugalzinho. Mas amanhã, então, faremos esse registro, esse balanço, como deve ser. Agradeço a presença de todos. Não sei se alguém gostaria de usar a palavra para alguma coisa. Doutor Milton, tá ok? Podemos encerrar, então? Desembargador Carmo, podemos encerrar? Paola, ok? Rivaldo e Orlando, tudo tranquilo? Então, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, estão convidados amanhã, às 16 horas, neste mesmo canal. Fiquem com Deus, está encerrada a sessão e até amanhã, se Deus quiser. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Tchau, Paulo. Tchau, Logo Anselmo. TRE Amapá, bandeira do Brasil.